Áudio 26, página 255, capítulo 24, a geração abstrata. Os maiores perdedores. Seja este verso. Eles fodem você, papai e mamãe. Talvez sem querer, mas foi. Enchem vocês de culpas que tiveram e arranjam outras só para você. Mas eles também se fuderam. Meu Deus. Com todos de chapéu e casacos antiquados, que ora eram melosos severos, ora se atracavam pelas goelas. O homem passa a dor ao homem, ele se aprofunda como um recife, saia dessa enquanto pode, e nem pense em ter filhos. O poema de Philip, em 1971, pinta um quadro assustador da paternidade. Infelizmente, porém, há um quê de verdade nele. O período da abundância destrutiva na qual vivemos hoje se deve em grande parte às boas intenções de nossos pais e dos pais deles. A Great Generation, que cresceu durante a Grande Depressão e o racionamento da guerra, quis se assegurar de que seus filhos não sofreriam e nem teriam falta de nada na juventude, ao contrário deles. Isso é bom e isso é o que todo pai deseja, que seus filhos evitem suas desventuras e prosperem. Portanto, assim como foram criados Burmans, acreditando que não deveriam passar por dificuldades. O que, como filosofia, é certo e razoável. Mas tendo em vista o tamanho dessa geração e a abundância de recursos que a cercam, a filosofia ficou distorcida. Quando você leva em conta a riqueza e a afluência crescente de sua infância, combinados por bons motivos, com um cinismo para que o governo da década de 1970, seguido anos de crescimento das décadas de 80 e 90, fica fácil entender por que essa geração mereceram a reputação da geração do eu, o eu antes do nós. Proteger ideias e riquezas antes de compartilhá-la é hoje uma prática corriqueira. Um contador que trabalha em Nova Jersey me disse que percebe uma nítida diferença entre seus clientes mais antigos e os mais jovens. Meus clientes mais velhos querem trabalhar dentro dos limites da legislação tributária para fazerem o que é justo. Querem pagar os impostos que deve, pura e simplesmente. A geração seguinte passa um bom tempo a explorar todas as brechas e nuances da legislação para diminuir a responsabilidade ao mínimo valor possível. Quando essa geração começar a ter seus próprios filhos, educarão-nos a ser céticos quanto a quem estivesse no poder. Não deixem as pessoas conseguirem nada de você se não estiverem dispostos a compensá-los por isso, diziam. Não deixa que nada o impeça de conseguir o que você quer. Mais uma vez, filosofias razoáveis se as circunstâncias atuais fossem as mesmas de 1960 e 70, mas não são. Assim, algumas ideias interessantes ficaram distorcidas na cabeça dos filhos dos boomers. A geração Y e Z aprenderam a acreditar que poderiam conseguir o que quiserem. A geração Z, que cresceu antes da internet, interpretou essa lição abaixando a cabeça e indo à luta. A geração menosprezada e esquecida, a X, não se revoltou contra nada e não fez muito na juventude. Claro, havia uma guerra fria, mas uma versão mais branda e amena do que existia na década de 60 e 70. Os membros da geração X não cresceram ensaiando na escola como se proteger caso houvesse um ataque nuclear. Quem cresceu nas décadas de 80 viveu bem. Na década de 90, o novo milênio viram mais prosperidade ainda. As .com, o e-commerce, o e-mail, o e-namoro, encomendas entregas no dia seguinte sem custo, nada de se esperar. Receba tudo agora.
Dizem que a geração X acha que tem os seus direitos. Muitos empregadores reclamam das exigências feitas frequentemente por seus novos colaboradores. Mas eu, como observador, não acho que seja um senso de direito. Essa geração quer trabalhar muito e está disposta a trabalhar muito. Aquilo que achamos que é uma cobrança de direitos é, na verdade, impaciência. Uma impaciência motivada por duas coisas. A primeira é o mal entendido grosseiro de que as coisas como sucesso, dinheiro e felicidade vêm instantaneamente, embora nossas mensagens e livros cheguem no dia em que queremos, nossas carreiras e satisfação não vêm na mesma presteza. O segundo elemento é mais perturbador. É fruto de um terrível curto-circuito em nossos sistemas internos de recompensa. Os membros da geração Y cresceram em um mundo de grande escala é normal. O dinheiro é mais valorizado do que o serviço e a tecnologia é usada para lidar com os relacionamentos. Os sistemas econômicos nos quais cresceram, que priorizam os números acima das pessoas, são aceitos cegamente como se tudo sempre tivesse sido assim. Se não forem tomadas medidas para superar ou mitigar a quantidade de abstrações em suas vidas, com o tempo poderão se tornar os maiores prejudicados diante dos excessos de seus pais. E embora membros da geração Y Embora os membros da geração Y possam ter sido mais afetados por esse curto-circuito, porque cresceram apenas nesse mundo, o fato é que nenhum de nós está imune. A geração distraída. Imagine que você está sentado em um avião que voa a mais de 100 mil metros de altitude e a 800 km por hora, indo de Nova York a Seattle. Não há turbulência, o dia está claro e o comandante prevê que o voo será tranquilo. Tanto o capitão quanto o copiloto são experientes, com muitos anos de prática, e a aeronave está equipada com os mais modernos sistemas de aviação e de alerta, como exige a FAA. Os dois pilotos praticam o simulador da empresa algumas vezes por ano para enfrentar diversas emergências. A 100 quilômetros dali, em uma sala escura de um edifício sem janela, está sentado um controlador de tráfego aéreo com 10 anos de experiência que olha para um monitor acompanhando todo o tráfego aéreo do setor que lhe foi designado. Nesse momento, seu voo está no setor dele agora. Agora imagine que o controlador tem seu celular ao lado dele. Ele não pode dar telefonemas enquanto trabalha, mas pode enviar e receber mensagens de texto ou ter acesso aos seus e-mails. Imagine que ele pode enviar coordenadas a um voo, conferir mensagens, enviar coordenadas a outro voo, dar mais uma olhadinha no celular. Parece justo, não? Com a mesma certeza com que sei que o meu nariz está no meu rosto, sei que a grande maioria das pessoas não se sentiria muito confortável nesse cenário. Preferiríamos que o controlador de tráfego aéreo conferisse os e-mails ou enviasse mensagens de texto no intervalo do café. Creio que todos nos sentiríamos melhor se o acesso à internet e os celulares pessoais fossem completamente proibidos, e são. Só consideramos esse exemplo assustador porque nossas vidas estão em jogo. Se tirarmos a parte de vida ou morte, porque é o que achamos que podemos fazer no nosso trabalho, olhar no celular, escrever um parágrafo, mandar um torpedo, escrever outro parágrafo, enviar um texto, sem os mesmos prejuízos na nossa capacidade de concentração. A geração Y acha que, como cresceu em rodas de tecnologias, é melhor em ações multitarefas. Aventuro-me a dizer que não. São melhores em se distrair. Segundo um estudo de uma universidade, o número de crianças e jovens com diagnóstico de TDAH cresceu 66% entre 2000 e 2010. Porque o súbito e enorme pico de uma disfunção do lobo frontal no decorrer de uma década. A Agência de Saúde Norte-Americana, CDC, define que pessoas com TDAH, como aquelas que têm dificuldade de prestar atenção, controlar comportamentos impulsivos, agem sem pensar nos resultados ou são excessivamente ativos.
Digo que esse grande pico não se deve ao fato de mais pessoas terem TDAH do que as gerações anteriores, mesmo que possa ser o caso. Embora haja, de fato, muitos casos autênticos de TDAH, o pico súbito pode ser resultado de algo simples com um diagnóstico errado. O que acredito que esteja acontecendo é que mais jovens estão viciados em distrações. Uma geração inteira ficou viciada no efeito de mensagens de texto, e-mails e outras atividades online que produzem dopamina. Sabemos que às vezes nossos fios podem se cruzar, incentivando os comportamentos errôneos. Alguém que descobre na adolescência os efeitos da dopamina e da serotonina causados pelo álcool pode ficar condicionado a buscar álcool para eliminar a dor emocional, em vez de procurar a ajuda das pessoas. Mais tarde, isso pode se manifestar como alcoolismo. Do mesmo modo, os efeitos liberadores de dopamina dos toques, luzes, vibrações de celular são agradáveis e criam um desejo e impulso de repetir o comportamento que produz essa sensação. Mesmo que estejamos fazendo alguma coisa, é agradável conferir o celular imediatamente ao invés de esperar 15 minutos para concluirmos as tarefas. Quando ficamos viciados, a vontade fica insaciável. Quando o telefone soa enquanto estamos dirigindo, precisamos olhar na mesma hora para ver quem mandou a mensagem. Quando estamos tentando acabar uma tarefa e o celular vibra sobre a escrivania, perdemos a concentração e precisamos olhar. Se os boomers obtêm a dopamina com metas orientadas ao redor de mais e maior, a geração Y está conseguindo a dopamina em qualquer coisa que satisfaça o mais depressa ou agora. Cigarros não conta, mídia social sim. É a droga do século XXI. Pelo menos as pessoas que fumam ficam juntas lá fora. Como o alcoolismo ou vício em drogas, essa nova doença está tornando a geração mais jovem impaciente, na melhor das hipóteses e na pior, sentindo-se mais solitária e isolada do que as gerações anteriores. Enquanto o álcool substitui relacionamentos de confiança como mecanismo de apoio para adolescentes que viram alcoólatras, as afirmações positivas que recebemos na mídia social e nos relacionamentos virtuais estão substituindo os relacionamentos reais e de confiança como mecanismos de apoio. Um efeito colateral poderia ser uma geração que se esforça para encontrar felicidade e realização ainda mais do que as gerações precedentes. Embora exista o desejo de fazer o bem, sua impaciência aculturada significa que poucos irão dedicar tempo ou esforço a alguma coisa pelo tempo suficiente para ver o efeito do serviço, aquilo que sabemos que traz a sensação de satisfação. Enquanto pesquisava para este livro, conheci integrantes fantásticos, maravilhosos, inteligentes, motivados e otimistas da geração Y que ou estavam desiludidos com os primeiros empregos ou saíram deles para encontrar um trabalho que lhe permitiria causar impacto no mundo, sem considerar a energia e o tempo necessário para isso. É como se estivessem no sopé de uma montanha observando o efeito que desejariam ter ou o sucesso que queriam sentir ao chegar no cume. Não há nada de errado em querer um meio mais rápido de escalar as montanhas. Se quiserem tomar um helicóptero ou inventar uma máquina de escalar que os leve mais rapidamente, muito bem. O que parece não ver, no entanto, é a montanha. Essa geração do ver e conseguir tem uma percepção do ponto em que estão e de onde querem ir. O que parece não compreender é a viagem, aquilo que consome tempo. Parece ficar atônito se ouvem dizer que as coisas levam tempo. Ficam satisfeitos empenhando-se em explosões curtas de energia e de esforço para conseguirem alguma coisa, mas compromisso e dedicação não são vistos na mesma facilidade. A dedicação intensa a um pequeno número de coisas parece ter sido substituída pela dedicação casual a um grande número de coisas. Essa tendência é exemplificada de maneira como muitos membros da geração Y respondem a diversas causas sociais.
Correram para compartilhar o vídeo de Cone com os amigos. Correram para compartilhar o vídeo de Cone com os amigos. Muitos postaram imagens usando os blusões com capuz para apoiar Trayvon Martin. Fizeram doações por mensagem de texto para organizações de auxílio às vítimas do tsunami. Existe a empolgação para fazer o bem, ajudar e apoiar, mas depois que a dopamina passa, anseiam pela dose seguinte. Sem se dedicarem qualquer quantidade significativa de tempo ou energia, são uma geração que sente a vontade com a abstração e que confunde comprometimento real com gestos simbólicos. Uma marca que oferece aos jovens ligados a essa moeda e dispostos a fazer o bem, a oportunidade de fazer o bem sem precisar fazer nada, é a número 1, Face. Os clientes compram um relógio na cor que representa a causa de sua preferência, como o branco pode acabar com a fome ou rosa para curar o câncer de mama. Segundo o site, Face, uma parte não especificada dos lucros vai para organizações de caridades apropriadas. O problema é que se você perguntar ao usuário do relógio que bem ele está fazendo, provavelmente ele dirá que está ajudando a aumentar a conscientização. Essa é uma frase coringa da geração Y. É tanto papo sobre conscientização ou sobre orientar a discussão que nem percebemos que a conversa não resolve os problemas. O investimento de tempo e energia de seres humanos reais, sim. Justificar tais campanhas dizendo que pressionam as pessoas a fazer coisas só reforça meu argumento. Parecemos menos propensos a oferecer o nosso tempo e energia para fazer o que precisa ser feito, insistindo, por outro lado, que os outros façam algo por nós. Revela também uma limitação da internet. Existe excelente veículo para disseminar informação. A web é ótima para conscientizar as pessoas dos problemas alheios, mas é bem limitada quanto ao alívio desses problemas. O problema dos outros não é tecnológico, é humano. E só humanos podem resolver problemas humanos. Conforme o dinheiro substituiu o dispêndio de tempo e de energia, as marcas oferecem às pessoas a chance de fazer o bem sem fazer nada substituindo o serviço. Nenhuma satisfaz a necessidade humana de fazer alguma coisa real e intensa em benefício dos outros. Nenhuma satisfaz a exigência de sacrifícios de serotonina ou ocitocina. A motivação da dopamina para a gratificação instantânea, na melhor das hipóteses, significa que nós, como indivíduos, estamos fazendo doações a diversas causas sem sentir a nossa participação ou que o gesto é duradouro. Na pior das hipóteses, porém, a sensação de solidão e de isolamento pode levar a um perigoso comportamento antissocial. Um cenário calamitoso. Desapontados e desiludidos, os babyborns estão se matando em uma proporção bem maior do que antes. Segundo estudos realizados em 2013 pelo CDC, o índice de suicídio entre os boomers aumentou cerca de 30% na última década, tornando o suicídio uma das principais causas de morte desse grupo etário, sendo superado apenas pelo câncer e pelas doenças cardíacas. O aumento do número de suicídio deu-se entre homens na faixa dos 50 anos. Essa faixa etária teve um aumento de nada menos que 50%. Com o aumento do número de suicídio entre os boomers, agora mais pessoas morrem de suicídio do que acidentes automobilísticos. A menos que façamos alguma coisa, receio que a tendência dessa situação só piore. O problema é que em 20 ou 30 anos, quando a nossa geração mais nova crescer e assumir o governo e os negócios, seus integrantes terão crescido usando Facebook, medicamentos controlados e grupos de apoio online como principais mecanismos de apoio, em vez de se valerem dos verdadeiros grupos de apoios, vínculos biológicos, amizades e relacionamentos afetivos. Prevejo que veremos um aumento da depressão, do abuso de medicamentos controlados, nos suicídios e em outros comportamentos antissociais. Em 1960, houve apenas um tiroteio famoso em escola. Na década de 80, foram 27.
Na década de 90 foram 58. Entre 2000 e 2012 houve 112 tiroteios. Pode parecer loucura, mas houve um aumento de 10.000% em apenas 50 anos. Mais de 70% dos atiradores nos tiroteios desde 2000 nasceram após 1980, e um número perturbadoramente elevado deles tinham entre 14 e 15 anos. Embora alguns tenham tido diagnóstico de distúrbios mentais, todos se sentiam solitários, rejeitados e dissociados de suas escolas, comunidades ou família. Em quase todos os casos, os jovens assassinos tinham sido vítimas de bullying ou se sentiam no ostracismo porque não se encaixavam socialmente ou tinham um histórico de problema na família. Gazelas doentes são empurradas para o perímetro da manada, empurradas para fora do círculo de segurança, para que os leões possam comer as mais fracas e não as mais fortes. Nosso cérebro mamífero primitivo nos leva à mesma conclusão. Quando sentimos que estamos fora do círculo de segurança, sem sentido de pertencimento e sem sentir que outras pessoas nos amam e se interessam por nós, ficamos descontrolados, sentimos-nos abandonados e deixados para morrer. E quando nos sentimos tão isolados, ficamos desesperados. Relacionamentos virtuais não ajudam a resolver esse problema. Na verdade, podem piorar mais ainda a situação. Pessoas que passam tempo demais no Facebook costumam ficar deprimidas, pois comparam a percepção de suas vidas com a percepção da vida dos outros. Um estudo feito em 2013 por psicólogos na universidade acompanhou as visitas feitas no Facebook por 82 jovens adultos durante 2 semanas. No início do estudo, classificaram a satisfação desses jovens com suas vidas. Depois, conversaram com os sujeitos a cada 2 horas, 5 vezes por dia, para saber como estavam se sentindo consigo mesmo e quanto tempo estavam passando no Facebook. Quanto mais tempo passavam no Facebook desde a conversa anterior, pior se sentiam. Ao cabo de 2 semanas, as pessoas passaram mais tempo no Facebook, disseram que se sentiam menos satisfeitas com suas vidas. Em vez de aumentar seu bem-estar, concluiu os estudos, a interação com o Facebook pode prever um resultado oposto em jovens adultos, pode diminuí-los. Então é nesse ponto que estamos. A geração do eu, viciados em desempenho, desmantelou os controles que nos protegiam dos abusos corporativos e das quedas dos mercados de ações. Uma geração distraída, vivendo um aumento no mundo das abstrações, pensa que tem TDAH, mas é mais provável que esteja viciada em mídia social e celulares por conta da dopamina. Temos a impressão de que chegamos ao abismo. O que devemos fazer? A boa notícia é que nós mesmos somos a nossa melhor esperança.